painhas e painhos, estamos começando o Fala Manhã aqui na Web TV Quixabeira. Eu sou Caíne França e hoje o nosso tema tá super importante. Fica ligadinho e acompanhando. A gente tá no mês de agosto, que é o Agosto Lilás. É o mês que a Lei Maria da Penha está completando 12 anos, então nada mais justo do que falar aqui sobre violência contra a mulher. Só para vocês terem uma noção, o Brasil é o quinto no ranking de violência doméstica. Por ano, 500 mil mulheres são vítimas de estupro, e isso porque apenas 10% dos casos chegam à polícia. E aqui em Irecê, 1/3 das ocorrências são de violência doméstica. Então, assim, é um tema de extrema importância para a gente debater. E 3 a cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamento. E para falar desse tema, eu estou aqui com uma convidada também super especial, que é Leonélia Pereira. Ela é presidenta da Comissão da Mulher Advogada na OAB Irecê. Ela é advogada e mediadora judicial do Sejusc FAI. Ela é pesquisadora sobre gênero e violência contra as mulheres. Então, bem-vinda, Leonélia. Bom dia, Caíne. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para falar um tema tão importante, né? Bom dia a todos que estão assistindo a gente pela TV Quixabeira. Já acompanho o seu programa sempre. Gosto muito da condição das entrevistas. Então, parabenizo a você e a TV Quixabeira por essa abertura. E mais uma vez pelo convite para estar aqui participando com vocês. De cara, vamos logo para a pergunta, né? Que assim, o que configura a violência contra a mulher? Porque eu acredito que muitas mulheres podem até ser vítimas de violência e nem se dão conta de que estão sofrendo, né? De que estão sendo vítimas de violência. Então, explica um pouquinho pra gente o que é a violência contra a mulher. É muito importante você perguntar essa caracterização, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender determinados comportamentos como práticas de violência. Sim. Então, a Lei Maria da Penha, ela avançou nesse sentido, porque foi a primeira vez que a nossa legislação brasileira trouxe uma definição específica do que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Sim. Embora o Brasil já fosse signatário de vários tratados internacionais que traziam essa caracterização, só com a Lei Maria da Penha é que a gente teve isso bem definido. Ficou mais claro, né? Ficou mais claro. Então, é muito importante também que a lei ela trouxe essa caracterização da violência entendendo de forma integral. Então, não é apenas a violência física que atinge o corpo, a saúde, a integridade física, mas a violência também moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, que vão acontecer em várias condutas. Então, é interessante a gente observar que a lei ela não trouxe crimes novos, mas ela trouxe um tratamento diferenciado quando esses crimes ocorrem dentro do contexto da violência doméstica e familiar. Então, se a gente pensa, por exemplo, na violência física, que é a mais conhecida quando se usa esse termo violência, a gente vai ver a caracterização de crimes como lesão corporal, que vai atingir diretamente a integridade física, são os crimes tentados e consumados, né? O feminicídio, tentado ou consumado, o aborto provocado, periclitação da vida e da saúde, que são condutas que vão expor a saúde da mulher a risco. Se a gente pensar na violência psicológica, por exemplo, que é uma violência que é das mais comuns e é das mais difíceis de se caracterizar, da gente conseguir entender. Quem tá de fora muitas vezes não vê marcas ali no corpo, mas as marcas internas e as consequências psicológicas são gravíssimas, né? Então, a dificuldade de uma mulher que sofre esse tipo de violência, quando ela não sofre violência física, de provar que foi vítima de violência, é muito maior, porque muitas vezes se põe em dúvida a palavra daquela vítima. Então, se a gente pensa num crime de ameaça, se a gente pensa no crime de constrangimento ilegal, então são crimes que são praticados através de gestos, através de palavras, através de situações em que você desequilibra o emocional daquela pessoa. Então é um pouco mais difícil de provar num processo criminal quando não se tem testemunhas. E muitas vezes o que acontece é que quando acontecem essas situações, em regra elas acontecem na casa da mulher. E quem está ali, muitas vezes são os filhos, às vezes são pessoas próximas que não querem ser testemunhas. E isso se torna bem delicado. Então, se a gente pensa num outro tipo de violência que é bem parecido com a violência psicológica, que é a violência moral. Então, é uma violência que ela visa atingir
ofender diretamente a pessoa, a moral, a honra. A honra, né? Então a gente vê as condutas de calúnia, Denegrindo a imagem de calúnia, da mulher. de injúria e de difamação, que são os crimes contra a honra. Então a calúnia é quando você acusa alguém de cometer uma conduta criminosa. A difamação, que é muito comum nos casos de violência doméstica, ocorre quando, embora a conduta que você acuse àquela mulher não seja uma conduta entendida como crime, é uma conduta reprovável. Por exemplo, acusar uma mulher de traição, acusar uma mulher, vamos supor, de exercer a prostituição, por exemplo. Sim. Prostituição no Brasil, prostituir-se não é crime no Brasil, embora seja uma conduta reprovada pela sociedade, né? Moralmente. O que ocorre de conduta criminosa seria a exploração da prostituição, a casa de prostituição, Sim, né? sim. Aliciar pessoas para a prostituição. Mas prostituir-se não é entendido como crime no Brasil. Mas se eu acuso uma pessoa de exercer a prostituição e isso é mentira, então isso configura um crime de difamação, por exemplo. E a questão da injúria, que é a ofensa direta à pessoa, que vem através das palavras de baixo calão, dos xingamentos, dos adjetivos pejorativos. Então, é um tipo de violência que muitas vezes a pessoa entende, não, é porque ele é grosso, ele é nervoso, ele é assim mesmo, mas são condutas criminosas. A gente estava até conversando aqui antes, gente, falando isso, que em muitos casos tem mulheres que falam, mas ele não me bate. Como se a violência, né, fosse só agressão física. Exatamente. E a gente, muitas vezes, vê até numa briga, numa discussão ali de casal, alguma coisa assim, os tipos de palavra, né, de ofensa que a pessoa se refere a outra. Ela não é porque ele é nervoso, é porque ele é assim mesmo, ele se estoura fácil. É verdade. Né? É e verdade. às vezes não entende como sendo vítima de uma É violência. muito comum isso, Caine. E, inclusive, por isso eu também destaco o quanto a Lei Maria da Penha avança nesse sentido, quando ela descreve que o que é a violência no artigo 5º e fala que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja, a vítima é mulher, Sim. Que cause lesão, sofrimento físico, moral, prejuízo, no caso patrimonial, sofrimento sexual. Esse patrimonial, Leonela, explica um pouquinho pra gente, porque quem tá ouvindo pode não saber como é configurado esse tipo de violência. O que ocorre na violência patrimonial? Então, que tipo de crime pode ocorrer? Por exemplo, quando uma pessoa, durante uma briga, uma discussão, embora não tenha atingido a mulher fisicamente, por exemplo, destrua seus bens, quebre objetos da casa, o telefone celular, corte, queime roupas, toque fogo na casa, como já aconteceram situações. Aqui em Irecê mesmo, que a gente já acompanhou situações dessa natureza. Então, é uma violência que atinge o patrimônio daquela mulher. Então, entenda esse patrimônio como tudo aquilo que tem valor econômico. Sejam os bens ou até mesmo documentos, cartão bancário, o próprio dinheiro, salário, cartão de Bolsa Família. Pegar o cartão pra ele. Muitas vezes acontece. Teve uma situação, na época que eu trabalhei como advogada do Centro de Referência da Mulher, aqui em Irecê, foi onde eu tive a oportunidade de me aproximar dessa temática. Então, eu comecei a trabalhar em 2011 lá e trabalhei até 2014. Então, foi um espaço onde eu pude aprender muito com o contato com essas mulheres e com os grupos de mulheres aqui da região, que tem um trabalho muito importante no enfrentamento dessas questões. E eu me lembro que teve uma situação que a gente acompanhou, eu não me lembro o ano, se foi 2012, 2013, e que teve uma mulher que ela tinha 2 crianças e o companheiro era o usuário de drogas. E ela estava na rua, sem roupa, sem documento, sem o cartão do Bolsa Família, porque ele reteve tudo isso. E ela não tinha como viajar, como pedir ajuda a ninguém, a família dela mora numa outra cidade. E nós conseguimos, através do auxílio da Polícia Civil, do Conselho Tutelar, fazer com que ela tivesse acesso novamente aos seus documentos e ao seu cartão do Bolsa Família. E com o apoio do município a gente conseguiu uma passagem para que ela fosse para a cidade onde a família dela mora. Então ela estava sendo vítima de violência patrimonial. Ela não tinha sofrido violência física, mas tinha sofrido a violência psicológica através das ameaças. E a violência patrimonial através da retenção dos seus documentos e do seu cartão do Bolsa Família, que era a sua única renda. Então, qualquer tipo de violência, gente, dessas aí, que é configurada violência, né, doméstica, a mulher pode e deve, então, denunciar, né, procurar os direitos. Como é que funciona? Como é o passo? O que é que a mulher que está sendo vítima de violência, o que é que ela deve fazer? Primeiro passo, assim, para ela. Então, é bem delicado a gente tratar de como abordar essa mulher nessa situação,
Porque, antes de tudo, quem trabalha com esse tipo de situação tem que respeitar a autonomia dessa mulher, né? Então, a primeira coisa é a gente oferecer a informação, oferecer a ajuda e essas possibilidades. Aqui em Irecê, por exemplo, a gente tem o Centro de Referência da Mulher, que é um órgão público mantido pela Prefeitura de Irecê e auxiliado pela Prefeitura de São Gabriel. Fica na Rua São Camilo, número 29, no bairro Copa Irecê, ali próximo ao Colégio Tenente Wilson. Pronto. Então, é um órgão público disponível a todas as mulheres do território. Embora apenas São Gabriel e Irecê estejam auxiliando no funcionamento, ele é um órgão que deveria estar recebendo ajuda de todas as prefeituras da região. Mas lá eles recebem mulheres de qualquer lugar da região. Recebem. Certo. Então é um órgão que está disponível para atender essas mulheres e não é um lugar para fazer denúncia, é um lugar onde a pessoa vai buscar acolhimento. Então lá vai ter atendimento psicológico, tem um assistente social para fazer o diagnóstico das condições em que essa mulher esteja vivendo, se ela é passível de receber algum benefício e tudo mais. E uma advogada para fazer a orientação jurídica, tanto na situação do processo criminal, caso ela queira fazer o registro do boletim de ocorrência, ou nas ações cíveis cabíveis de divórcio, de dissolução de união estável, de um pedido de pensão alimentícia. Ou seja, ela vai receber a orientação toda lá, né? Sim, O que é que ela pode fazer, porque como você explicou, tem que respeitar a autonomia e a vontade dela, né? Então, o primeiro passo é a gente oferecer a informação para que a pessoa decida o que fazer, né? Até porque a gente sabe que o processo criminal, ele é uma coisa muito delicada e muitas mulheres optam por não buscar o registro do boletim de ocorrência, mas buscar esses caminhos. Outros caminhos, né? Do divórcio. Muitas vezes até por ter filhos e ter medo, não querer que ele tenha essa imagem do pai, né? É muito complicado, mas a gente sempre estimula para que a pessoa possa oferecer essa denúncia, possa registrar essa ocorrência e oferecer a ajuda que a gente tem à disposição. Então, é a orientação jurídica, é um acompanhamento de uma audiência. Muitas vezes a gente tem feito isso através da nossa comissão, da OAB também. Então, é muito importante que a mulher entenda que ela não está sozinha, que ela tem esses caminhos para buscar ajuda. O mais importante. E já que a gente está falando dessa questão de informação e de acolhimento, agora a gente está vendo também uma campanha muito forte aí, até nas redes sociais, sobre essa questão de desmistificar, digamos assim, essa questão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? A gente tá vendo aí nas redes sociais pessoas utilizarem o ditado, né? Que mete a colher sim. Então, digamos que alguém que está aí nos assistindo, nos ouvindo, seja testemunha, ou tem um vizinho, ou conhece alguém, uma mulher que está sofrendo, que está sendo vítima de violência. O que é que ela pode fazer? O que é que você acha que é o ideal, o comportamento ideal de uma pessoa assim? Olha, é muito importante a gente pensar nessa questão do meter a colher. Porque, como eu estava falando com você mais cedo aqui, a gente tem que meter a colher para que futuramente ninguém venha meter a faca, né? Então, se a gente mete a colher, a gente interfere numa situação em que ainda é possível romper com aquele ciclo antes que ele venha a ocasionar um crime mais grave. Sim. Então, como a gente pode meter a colher? Isso. Então, se você está num ambiente, por exemplo, numa escola, e você percebe que crianças ali estão se comportando de forma diferente e você percebe que aquela família está com uma situação delicada, está acontecendo uma situação de violência, a gente pode fazer reuniões com essas mães, com esses pais, conversar. Então, muitas vezes a informação ajuda. A gente discutir nos ambientes de trabalho, com os profissionais da saúde, da segurança, da comunicação, porque a violência contra as mulheres, a violência doméstica, ela está presente nos lugares que a gente muitas vezes nem imagina. É verdade. Pode estar aqui do lado e a gente não saber. Então, qualquer espaço em que a gente puder intervir de forma pedagógica e educativa para falar desse assunto como um assunto necessário e importante, a gente vai poder ajudar muitas vezes pessoas que a gente nem sabe que estão precisando. Eu comentei com você mais cedo que sexta-feira eu tive a oportunidade de dar uma aula para os soldados que estão em formação na Polícia Militar, no 7º Batalhão aqui em Irecê, 56 soldados da Polícia Militar. E tive a oportunidade de dar essa aula para eles sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. E foi um momento de muito aprendizado para mim, como profissional. E percebi que eles tinham uma boa abertura para tratar desse assunto, fizeram intervenções excelentes, muitas perguntas. E eu acredito que a gente conseguiu sair dali com um resultado positivo. Então, eu espero que possa ter contribuído com a futura atuação desses policiais, porque muitas vezes, nos momentos dos flagrantes,
o policial militar é o primeiro contato que a vítima de violência tem com o Estado. E precisa ter uma forma de abordagem para acolher essa mulher e não intimidar, porque Exatamente. Eu já ouvi relatos, Leonela, inclusive de uma moça que ela disse que ela só é vítima de violência, sofre violência do marido, tem 3 filhos e tal, e ela disse que já tentou procurar ajuda policial algumas vezes, mas essa forma de tratar e essa forma que ela é recebida de abordagem faz com que ela não vá. Ela já tem um bloqueio e ela diz que não adianta, ela não vai mais, porque ela se sente, às vezes, mais vítima ainda. Sim, eu destaquei isso para os policiais na sexta-feira, porque uma frase muito comum que a gente ouve quando vai com uma mulher registrar uma ocorrência ou quando acontece uma situação de um flagrante, muitas vezes a gente ouve dessa pessoa que representa o Estado naquele primeiro momento, mas o que a senhora fez para que ele lhe batesse dessa forma? Então, quando você fala isso, você inverte a situação e diz, a culpa é sua. Então, eu falei para os meninos, não sejam essas pessoas, por favor. Não sejam. Porque muitas vezes a abordagem que se dá no primeiro momento desestimula aquela pessoa a buscar uma intervenção, a buscar para uma saída. Só que essa pergunta aí, muitas vezes, não é nem só o policial, alguém ali do Estado. Às vezes, o próprio amigo, vizinha, alguém. Tem muitas mulheres também que acabam fazendo esse tipo de pergunta e que dificulta que aquela vítima entenda que a culpa não é dela e que ela não é responsável de forma nenhuma por estar sofrendo violência. A caracterização dos comportamentos que a gente enquadra como violência doméstica e familiar é difícil também por isso. Porque grande parte dos homens que figuram como agressores nesses casos, eles não têm o estereótipo do criminoso comum. Eles são pessoas que têm emprego, muitas vezes, eles têm moradia fixa, são bem relacionados. Às vezes é bom pai. Muitas vezes tem uma imagem social de um bom pai, um bom marido, e o que acontece muitas vezes é que aquela mulher, quando ela vai buscar ajuda, e eu ouvi isso de uma mulher uma vez, ela disse, toda vez que eu penso em pedir ajuda a alguém, quando eu vou conversar com a pessoa, aí a pessoa me fala, você é casada com fulano, seu marido é muito gente boa, é um homem trabalhador, é um exemplo de pai, de cidadão. E aí, como é que ela vai falar? Já desistimos, acabou, então, ela já não tem coragem de falar. Existe uma imagem social muito diferente, então existe uma dificuldade de se entender aquele comportamento como criminoso, porque a gente fica com aquela ideia do criminoso que está armado, do criminoso, do crime organizado, do tráfico, daquela pessoa que você tem medo. E muitas vezes é o seu colega de trabalho, é seu irmão, é seu amigo, enfim. São pessoas que você tem um afeto, uma boa relação, e tem essa dificuldade de entender aquele comportamento daquela pessoa como criminoso. Tem também a questão que muitas mulheres têm medo por conta da ameaça. Por exemplo, tem medo de denunciar e que depois o que é que ele pode fazer com ela. Então, é interessante falar para ela, de explicar sobre a questão das medidas protetivas. Sim. E até eu estava conversando, e você tem a pesquisa nessa área, gente, a pesquisa de doutorado, de mestrado, né? De mestrado dela. Então, explica pra gente, fala um pouquinho sobre essas medidas protetivas, como é que funcionam. Sim. Então, a preocupação da Lei Maria da Penha em relação à proteção da mulher durante o processo, porque imagine, se um processo, seja ele civil ou criminal, ele já é uma coisa desgastante. Imagine quando quem figura do lado oposto é alguém com quem você tem uma relação de afeto, uma pessoa próxima, é o companheiro, o marido, o namorado ou o ex. E se tiver filho, pior ainda, né? Que tem aquele elo ali... Muito delicado. Muito delicado. Então, entendendo que a situação é diferente, que veio a preocupação das medidas protetivas. Então, o que é que a medida protetiva prevê? Uma série de medidas direcionadas tanto ao agressor como à mulher que foi ofendida, para evitar que novas situações ocorram no curso do processo. E elas podem ter vigência enquanto forem necessárias. Então, pode-se determinar o afastamento dessa pessoa, do agressor, da casa, caso ainda morem no mesmo lugar. Inclusive, o juiz determina um afastamento em quantidade de metros. Então, fica proibido de se aproximar num raio de 200 metros, 500 metros. Porque muitas vezes a pessoa sai de casa, isso, né? sai de casa, mas fica ali rondando a rua que a pessoa mora. Então, se estiver se aproximando, também já seria configurado um descumprimento. Fica proibido de manter contato por qualquer meio de comunicação. Então, hoje a gente está aí com as redes sociais, quase todo mundo tem um telefone com internet, tem WhatsApp, tem Facebook. Então, uma mensagem pode intimidar, pode ameaçar. Fica proibido de manter contato por esses meios. Fica proibido também de manter contato com familiares e testemunhas.
de frequentar os lugares que a vítima esteja. Então, uma pessoa que é muito próxima sabe onde a pessoa vai, sabe que dia a pessoa vai na igreja, sabe onde a pessoa trabalha, sabe o mercado que você faz compras, Sim. sabe onde é a casa das suas amigas mais próximas, dos seus parentes. Então, fica proibido de frequentar esses lugares também para evitar o contato e evitar que novas situações ocorram. E em relação à mulher, tem um dado muito importante, pensando na questão da violência patrimonial que atinge grande parte das mulheres que estão nessa situação, é a questão da proteção aos bens e o direito à guarda dos filhos e à pensão. Antigamente, a gente ouvia muito falar que muita gente não rompia com relações que já estavam desgastadas e desfeitas há muito tempo por conta do chamado abandono do lar, Sim. que configurava uma situação em que a mulher perdia o direito aos bens, o direito à guarda dos filhos e ao direito à pensão alimentícia. Então, a Lei Maria da Penha garante que, caso a mulher venha a sair da casa onde ela mora, se afastar por conta da situação de violência, serão protegidos os seus direitos em relação aos bens, à guarda dos filhos e à pensão É alimentícia. importantíssimo falar, porque muita mulher tem medo mesmo Sim. ainda hoje de sair de casa por conta disso. Que é uma das grandes ameaças que ocorre, né, com muitas mulheres. A gente sabe que, embora hoje quase 40% das famílias brasileiras sejam chefiadas por mulheres, muitas mulheres ainda dependem financeiramente, né, dos seus Sim. parceiros, que são provedores, né? E quanto à efetividade mesmo, a eficácia também dessas medidas protetivas que você tem visto aí na sua pesquisa e até com mulheres que você vem conversando, né? Que estão passando por esse momento aí do processo. Elas são eficazes mesmo? Olha só, eu entrevistei muitas mujeres já, algumas mulheres na pesquisa e muitas outras que eu não entrevistei no curso da pesquisa, mas que a gente sempre tem contato, Sim. conversa, porque por conta dessa aproximação com a temática, todo lugar que a gente chega, alguém conta uma história, vem tirar uma dúvida, vem perguntar alguma coisa. O que eu tenho percebido, em grande parte das vezes, é que as medidas protetivas, elas têm tido um caráter intimidatório para o agressor. Um dos problemas é que o prazo que a lei prevê para a determinação da medida é 48 horas. Eu advogo desde 2011 que eu acompanho situações como essas. E eu até hoje só vi uma medida sair dentro do prazo. Então, a gente tem uma dificuldade nessa questão. No cumprimento desse quando prazo acontece aí. o registro do boletim de ocorrência na delegacia, faz a solicitação da medida e a autoridade policial vai encaminhar para a vara criminal. E aí, depois que passam pelo Ministério Público, né, e a juíza ou o juiz da vara crime que vai determinar a medida e mandar a intimação. A gente não consegue fazer dentro desse prazo. Até porque aqui na região a gente está com uma dificuldade a mais, porque o que aconteceu recentemente, o Tribunal de Justiça da Bahia extinguiu muitas comarcas. Sim. E hoje Irecê, por exemplo, está respondendo não só pela cidade de Irecê, mas a comarca hoje abrange as cidades de Jussara, São Gabriel, Presidente Dutra, o que já Uibaí era difícil, e Itá, ficou 1000 vezes mais agora, com né? um juiz em cada vara. Então, o volume de processos que cada magistrado e magistrada recebe aqui é muito grande. Muito grande. E hoje, com esse dado que você falou no início, que nos foi fornecido por Dr. Almi, que é o coordenador da Sim. Polícia Civil, 1/3 das ocorrências hoje registradas em Irecê são de violência doméstica e familiar contra mulheres. Então, é um dado alarmante, é um número muito alto. Muito alto. Mas agora, a partir do momento que sai essa medida, aí a história muda, então, né? A maioria das vezes a gente tem percebido que sim. A gente vê que a maioria das mulheres que busca a ajuda da polícia e busca o processo judicial, não foi a primeira vez que aconteceu a violência. Então, já existe um ciclo ali que vai rodando entre tensão, explosão e lua de mel, como a gente estava falando. Vem aquele momento que a discussão cresce, acontece um momento de explosão, aí vem os pedidos de desculpa, as pazes, e aí vai rodando, até chegar num momento que a pessoa não aguenta mais e vai buscar ajuda. Então, o que acontece é que aquele agressor, ele muitas vezes não acredita que aquela mulher vai buscar intervenção, porque aquilo já vem acontecendo há muito tempo. É verdade, não acredita, a maioria. Já estava num nível de tolerância, digamos, muito grande. Então, quando essa mulher busca a ajuda da polícia, quando chega aquela intimação, aquilo é um grande impacto. E grande parte das vezes eu tenho percebido que esse impacto tem sido realmente de se afastar e
tem histórias. Tem intimidado mesmo, então, né? Então, é bom para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, para contar isso e para quem sofre também. Porque às vezes acho que o medo maior é esse. E se eu for procurar ajuda ou procurar a polícia, até o processo aí rolar e tal, ele pode vir me bater, me matar, fazer alguma coisa, né? O medo das ameaças mesmo. O muito importante é a gente criar a nossa própria rede de proteção. Porque muitas vezes a mulher que está nessa situação, ela não tem o apoio das pessoas mais próximas, a família desestimula o registro do boletim de ocorrência e o processo. Então é preciso buscar essa rede de apoio. Onde a gente vai buscar essa rede de apoio? É num profissional da sua confiança, é num colega de trabalho, é na professora do seu filho, é numa pessoa, um assistente social que você conheceu ali, é no serviço de saúde do seu bairro, nos PSFs. Muitos casos de violência doméstica, eles vêm chegar até o Estado através do serviço de saúde. Porque o serviço de saúde é como se fosse um lugar acima de qualquer suspeita. Porque a delegacia, todo mundo já sabe o que é que vai fazer. E muitas vezes no PSF é onde aquela mulher tem o contato com a enfermeira. E se sente mais à vontade de contar, né? E muitas vezes é aquela profissional, a enfermeira, o médico que recebeu aquela mulher que foi agredida, que foi machucada, e a gente tem dados importantes de pesquisas relativas aos serviços de saúde, porque mais de 30% dos atendimentos de urgência e emergência no Brasil hoje são agravos de violência doméstica, de mulheres que sofreram violência. E existe uma determinação legal da notificação compulsória do serviço de saúde do caso que foi de violência. Existe um formulário específico. No dia, foi esse ano ou ano passado, eu não me lembro. Esse ano, no dia 8 de março, eu participei de uma atividade de um grupo de médicos, do programa Mais Médicos, aqui na região, médicos de toda a região, para falar desse assunto e para falar da notificação compulsória. Então, assim, é uma informação importante e que, embora seja a obrigação deles e prevista em lei, muitas vezes foi algo que não foi tocado para eles e que era uma informação que eles não tinham acesso. Naquele momento a gente debateu, foi muito importante, conversamos a respeito de como abordar essa mulher que chega até o consultório com sinais de violência e de como fazer aquele caso virar número mesmo. Sim. Porque o caso que chega na saúde, ele precisa da notificação para ir para a estatística. Ô, Leonardo, como foi que você começou a trabalhar com mulheres? Como foi que se deu esse início aí? Que hoje seu trabalho é basicamente voltado, né, para mulheres, violência contra a mulher. Sim, em 2011, quando eu comecei a advogar, eu fui aprovada numa seleção da Prefeitura de Irecê. E quando fui empossada, fui trabalhar no Centro de Referência da Mulher. Então, quando eu cheguei no serviço, ele tinha sido inaugurado há menos de um ano. E eu percebi que aquele serviço exigia de mim muito mais do que eu tinha trazido da universidade, porque na minha formação de graduação eu não recebi essa preparação para trabalhar com esse tipo de situação. E eu percebi que aquela demanda exigia mais de mim enquanto profissional e eu precisava estudar para oferecer um atendimento adequado para aquelas mulheres que tinham uma demanda mais complexa. Não era simplesmente um processo. Eram processos de pessoas que eram casadas há 20 anos, pessoas que tinham filhos, pessoas que tinham uma relação afetiva, uma ligação ainda muito grande, pessoas que estavam com a sua autoestima completamente destruída e que não se viam capazes de romper com aquele ciclo, de sair daquela situação. E aí eu mergulhei mesmo na temática e fui estudar, me preparar melhor. E aí na pós-graduação eu tive a oportunidade de estudar mais a fundo essas questões e fiz uma pós-graduação na UFBA em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça e que a gente teve a oportunidade de fazer esse curso aqui em Irecê, na época, que foi descentralizado e a UFBA fez em várias cidades do interior e Irecê foi uma das cidades contempladas. E eu já fiz essa pesquisa a respeito do quanto o serviço oferecido, o serviço técnico oferecido pelo Centro de Referência da Mulher poderia incentivar e auxiliar as mulheres a romperem com o ciclo da violência. E já trabalhei naquele momento, selecionei algumas usuárias para entrevistar e conversei com elas a respeito dos efeitos, né, daquele atendimento. E mostrar que a gente, como realmente existe importância grande nesse com certeza, e a gente percebe que quando até 2012 ainda era possível pedir o arquivamento na primeira audiência, né, nos processos de lesão corporal leve e culposa, que são os mais comuns, e a gente percebe que as mulheres que a gente acompanhava, que faziam atendimento psicológico, que tinham assistência do serviço, o índice de desistência era menor. Por quê? Porque elas estavam acolhidas, elas não estavam sozinhas. Então, enfrentar um processo, ainda mais criminal, que é ainda mais desgastante, não tendo o apoio profissional adequado e o apoio afetivo também adequado, é muito difícil. Verdade. Então,
eu tive uma aproximação muito grande com essas mulheres que eu atendi a partir do momento que eu pude estudar aquela temática e o contato com os movimentos de mulheres aqui na região. Existem muitos grupos, muitas associações, muitas ONGs que se preocupam com essa questão. Então, existe uma movimentação intensa. O território de Irecê é destaque em toda a Bahia. Por conta dos inúmeros grupos que trabalham com essa temática por aqui. Então, a gente percebe essa movimentação, essa preocupação com essa temática. Então, eu já vinha caminhando com ela desde essa época. E mesmo depois que saí do centro de referência, em 2014, continuei trabalhando com esses assuntos. Então, são situações que aparecem tanto na advocacia mesmo, particular, e depois agora com a oportunidade de trabalhar com a comissão da mulher advogada na UAB, e a gente também continua trabalhando. Renato já está ali me sinalizando do tempo, mas deixa eu só fazer a última pergunta aqui para ela, do trabalho da comissão. Como é que funciona esse trabalho da comissão da mulher? Então, a Comissão da Mulher Advogada foi criada aqui em Irecê em 2016. E foi muito importante essa abertura da nossa OAB para essa temática. A gente ainda não tinha tido instalada essa comissão aqui em mandatos anteriores. E a nossa comissão, embora se chame Comissão da Mulher Advogada, não trabalha apenas com as mulheres advogadas, porque ela abarca também a competência da Comissão de Proteção dos Direitos das Mulheres. Então, a gente acompanha toda a questão do monitoramento da aplicação da Lei Maria da Penha, a gente tem um bom contato com as delegacias, com a coordenação da Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Centro de Referência, com os grupos de mulheres. Então, na medida do possível, a gente tenta se articular com os movimentos da sociedade civil, oferecer o que está ao nosso alcance a nível de formação, de discussão, de seminários. A gente promove eventos regulares aqui na sede da OAB, que é bem pertinho aqui de vocês, inclusive. É verdade. E a gente sempre tem buscado, e muitas vezes chegam situações, né, de assistência mesmo, a gente encaminha para o órgão competente quando é necessário, oferece a assistência que está ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades. Então, estamos buscando aí criar essa rede, fazer parte dessa rede, trazer a OAB para essa discussão, pela sua importância, por conta do respeito, da luta pelos direitos humanos, respeito à democracia. Então, a OAB não pode ficar distante de uma discussão como essa. Então, nós, como advogadas... Você está desde o início de toda a formação da comissão. Sim, nossa comissão foi criada em 2016, eu sou a presidenta, tem Thaís, de Ibipeba, que é a vice-presidenta, e Laís, que também é de São Gabriel, que é a nossa secretária-geral. Então, estamos aí trabalhando em conjunto com a diretoria, temos uma boa relação com as comissões das outras subseções, a comissão estadual. Então, vamos trabalhando aí, formiguinhas e formiguinhas, juntando nossas mãos. Eu queria te agradecer por ter vindo ao nosso programa, te parabenizar também pelo seu trabalho, que é tão importante, né, para as mulheres. E queria que você deixasse a mensagem, o que você quisesse falar aí, o último recado, fique à vontade, o espaço é seu. Eu primeiro quero agradecer, assim, e falar da minha surpresa que eu descobri aqui, que Caine também é advogada, minha colega, não sabia. Então, parabenizar você pelo programa, pela sua desenvoltura, muito bom a forma como você conduz as entrevistas e deixa a gente muito à vontade. Então, eu já acompanhava, não conhecia pessoalmente, mas agradeço a Renato pelo convite e pela confiança de vir tratar de um tema tão importante, tão espinhoso ainda, né, difícil, mas deixar aqui os meus agradecimentos a todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, e ficar aqui, deixar mais uma vez nossa comissão da OAB à disposição no que a gente puder colaborar dentro da temática. Fale só mais uma vez para encerrar o Centro de Referência da Mulher. Sim, o Centro de Referência da Mulher. Onde é que fica? Como é que faz? Só para quem não pegou aí poder procurar. O Centro de Referência da Mulher fica na Rua São Camilo, número 29, no bairro Copirecê, ali próximo ao Colégio Tenente Wilson. E a OAB fica aqui na Rua Mateus Nunes Dourado, atrás da Câmara de Vereadores. E caso tenha alguma situação que seja necessário procurar a Comissão da Mulher Advogada, podem nos buscar através da sede da OAB e do telefone 3641-3766. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, querida. Eu trouxe um vídeo, gente. Produção, dá pra passar aí? É um vídeo pela visão das crianças. A violência contra a mulher na visão de crianças. Que ótimo. Que eu achei bem interessante. É da Prefeitura de Macapá, mas vale a pena assistir. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer?
Engenheiro robótico. Policial, que não é meu pai. É um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque, não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas O rosto. Faz um carinho nela. Bonitinho. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por quê? Não. Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher? Não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Eu achei esse vídeo interessante. No final fala, né? No mundo das crianças não se bate mulher. Então que não seja só no mundo das crianças, mas no nosso também. Não se bate, não se xinga, nenhum tipo de violência, né? Não se comete contra a mulher. E eu acho que o papel primordial é de nós, como mães de meninos, que a gente crie homens diferentes aí para esse mundo, esse futuro. Né? Com Nos certeza. espera, que a gente possa conseguir fazer um mundo diferente através das nossas crianças desde pequena. Mais do que ensinar as meninas a reagir, ensinar os meninos a não bater. Exatamente. E aprendermos com esse ensinamento, né? Com a pureza da resposta das crianças. É verdade. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Leonela. obrigada. Eu que agradeço. E até semana que vem.